Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Hilário Rocha, com o tema Firmeza e Constância no Trabalho do Bem. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e fortaleça mais um encontro que desejamos seja bastante produtivo. Nós queremos abraçar efusivamente a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelas vias digitais. Desejar que esses rápidos minutos de convivência se transformem em momentos agradáveis, instantes enriquecedores, fortalecedores e, acima de tudo, enobrecendo os nossos corações e nos auxiliando nesta grande jornada de valorização da vida e de dignificação da alma humana. É muito bom estarmos aqui. Nós estamos muito, mas muito felizes. E rogamos aos amados amigos espirituais que orientem as nossas palavras para que elas sejam de lenitivo, de reconforto, de otimismo, de esperança e, acima de tudo, de confiança ilimitada no Criador da vida, causa primária de tudo e de todos. Muitos de nós, meus irmãos, já devemos ter pensado em alguns instantes da nossa vida ou em algum momento na significação do esforço pessoal. Quem de nós já não deve ter meditado a respeito do valor do esforço individual de cada um de nós? Principalmente quando esse esforço não é intermitente, mas é um esforço perseverante. A caminhada espírita da vida, meus irmãos, exige bastante esforço. O Espiritismo, ele encerra em seu corpo doutrinário toda uma ciência, toda uma filosofia e toda uma religião. A ciência espírita hoje, graças a Deus, ela tem os seus fóruns de cidadania, tem os seus métodos de estudo extremamente criteriosos, baseados principalmente na observação, na constatação dos fatos, através do método indutivo que Kardec utilizou para o ensino espírita. Ou seja, partindo dos fatos para a formulação das bases teóricas. O Espiritismo nunca trabalhou e jamais trabalhará com ideias preconcebidas, com sistemas previamente montados. A grande fundamentação do Espiritismo se baseia na observação. E sem esforço, sem firmeza, sem constância, não se chega a lugar algum. É por essa razão, meus irmãos, que o Espiritismo, mais do que qualquer ciência, mais do que qualquer filosofia, é um grande colosso cultural que não se aprende brincando. O estudo espírita requer um esforço perseverante, um esforço metódico, paciente, resignado e resiliente de seus adeptos, para que ele possa ser compreendido e principalmente praticado. E a firmeza e a constância, meus irmãos, são dois elementos que proporcionarão para nós espíritas muitas alegrias e muitos prazeres, se elas forem exercitadas em nossa caminhada evolutiva. Para que nós possamos ter uma ideia do valor do esforço individual,
nós vamos nos lembrar de um congresso patriótico, um comício patriótico que aconteceu no Coliseu de Los Angeles há algum tempo atrás. Nessa magnífica arena, onde estavam reunidas 100 mil pessoas, o presidente deste comício, num determinado momento do encontro, avisou a todas essas 100 mil pessoas que todas as luzes do recinto seriam apagadas. E que, muito embora, após o apagar das luzes, as trevas tomassem conta do ambiente, ele tranquilizou a plateia dizendo que, apesar da escuridão que reinaria no ambiente após o apagar das luzes, não haveria motivo algum para quem quer que seja se sentisse receoso, se sentisse em pânico, porque ninguém ali estava sozinho. Após esse aviso do presidente, as luzes foram apagadas. Quando a escuridão total tomou conta do ambiente e as pessoas, na medida do possível, mantinham a calma, foi quando o presidente riscou um palito de fósforo e endereçou ao público a seguinte ordem, a seguinte indagação: qualquer um de vocês que estiver enxergando a pequenina chama desse fósforo aceso que está na minha mão, por favor, queira dizer sim. E após o silêncio que havia sido feito por ocasião do apagar das luzes, um vozerio ensurdecedor tomou conta do ambiente, porque a totalidade das pessoas conseguia enxergar a pequenina luz emanada daquele palito de fósforo no meio de uma grande multidão. Foi quando o presidente novamente tomou a palavra e disse: isto, meus irmãos queridos, serve para mostrar para todos um valor de uma ação do bem num mundo de maldade como o nosso. Então esta foi, meus irmãos, a maneira singela que esse presidente encontrou para enfatizar o valor de uma única ação do bem no meio de um mundo de maldade. E após isto, o presidente deu uma ordem para as pessoas do público. Agora que vocês estão vendo esta pequenina chama, que se fez maior do que a escuridão aqui reinante, eu vou pedir para vocês que cada um de vocês acenda o palito de fósforo que foi distribuído para vocês por ocasião da entrada no comício. E quando cada um dos presentes, cerca de 100 mil pessoas, riscou o seu palito de fósforo individual, uma tremenda claridade se fez no ambiente. Uma luz imensa, com 100 mil pequeninas chamas de luz, tomou conta de toda a arena, sem a necessidade de que as luzes foram acesas. Então o presidente disse, isto serve para mostrar para vocês que com o esforço individual de cada um de nós aqui presentes, nós podemos construir um mundo melhor. Foi essa a singela expressão que este senhor utilizou para mostrar que cada um de nós, com a nossa cota parte de esforço, com a nossa cota parte de dedicação, com a nossa cota parte de sacrifício, podemos colaborar e muito, podemos ajudar bastante
para que todo esse arsenal de discórdia e de confusão se desfaça no planeta Terra ao impacto da presença fortalecedora e enobrecedora do bem. Por que isso, meus irmãos? Porque cada um de nós é dotado de plenos potenciais, valores espirituais e intelectuais, capacidades formadoras de opinião, elementos educativos que existem dentro do coração de cada um de nós. E nós poderíamos adiantar, sem exceção, todos nós temos essa capacidade. Muitas vezes, meus irmãos, na solução de qualquer problema que atormenta o mundo, nós achamos que esta solução somente poderá vir de grandes feitos, de realizações mirabolantes. Nós pensamos que apenas e tão somente os feitos de grande monta, as realizações extraordinárias é que produzirão resultados valorosos e eficientes. Se nós olharmos, por exemplo, uma grande montanha, uma montanha com muitos metros de altura, nós vamos pensar que certamente aquela montanha realizou um trabalho árduo de centenas e centenas de anos para que ela assumisse as dimensões que ela tem hoje. E realmente, aquela montanha exerceu um trabalho. Ela foi crescendo ao longo dos anos, ela foi ganhando altura, ela foi se corporificando, ela foi se solidificando. Isso certamente requereu o concurso de séculos, mas nós não podemos esquecer que aquela montanha é formada de uma infinidade de grãos, de partículas infinitesimais, de partículas muito pequenas que se aglomeraram e transformaram aquela montanha num elemento geográfico que impressiona as nossas vistas. E assim, meus irmãos, acontece com o nosso mundo. Assim acontece com o nosso planeta Terra, com a nossa sala de aula, com essa mãe que nos acolhe. Cada um de nós, meus irmãos, se nós olhássemos para dentro de nós mesmos e reconhecêssemos a força que temos, os potenciais de que dispomos, e utilizássemos esse potencial a serviço de um mundo melhor, em breve tempo nós poderíamos conseguir uma percentagem de melhora muito grande na face do planeta Terra. Se cada um de nós nos respeitássemos mutuamente e valorizássemos reciprocamente os potenciais uns dos outros, nós poderíamos exercer maravilhas na face do planeta. Mas enquanto nós ficamos nos considerando impotentes, enquanto ficamos pensando que não temos competência para modificar a nós mesmos e, consequentemente, modificar o mundo continuará como está por muito e muito tempo. Todos nós, meus irmãos, podemos contribuir, todos nós podemos ajudar. Ninguém é tão pobre, meus irmãos, que não possa ajudar de alguma forma. Ninguém é tão carente de recursos que não possa realizar alguma coisa no campo do bem. Da mesma forma que ninguém é tão evoluído, ninguém é tão espiritualizado, ninguém é tão rico em todos os sentidos da vida, que não tenha nada para receber de alguém, de alguma contribuição que venha de fora. Nós temos potenciais extraordinários, porque o ser humano é lindo, gente. O ser humano é feito de beleza.
O ser humano saiu das mãos misericordiosas do Criador. O ser humano foi criado da luz das estrelas e não do barro da terra. O próprio Cristo fez menção aos potenciais que existem dentro de nós em estado de latência, quando ele mesmo nos disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens louvem ao Criador e reconheçam o poder infinito de Deus. Nós somos centelhas saídas das mãos soberanas do Pai Criador, criados em potência, criados para o desenvolvimento de germens que dormem dentro de nós, trazendo dentro dos nossos corações um potencial curativo impressionante, uma capacidade superadora de barreiras fora do comum, porque dispomos de ferramentas para isso. O Espiritismo, meus irmãos, devidamente compreendido, devidamente estudado, devidamente respeitado, é realmente uma potência moralizadora que penetra os corações de toda a população mundial. Porque hoje, meus irmãos, em abril de 2025, quando reverenciamos o livro espírita, quando temos todo o esforço da evolução humana retratado nas páginas dos livros e toda a caminhada dos livros na face da terra, nós percebemos claramente a força moralizadora da doutrina espírita e a capacidade que cada um de nós tem de construir coisas novas, de formular propostas de edificação moral e de entender o grande ensinamento de Jesus, quando ele disse no Evangelho de João, fazendo referência às Escrituras Sagradas, ele diz assim: vocês, meus filhos, perscrutam as Escrituras, examinam as Escrituras, estudam as Escrituras, procurando nas Escrituras a vida eterna. E realmente nas Escrituras vocês encontram a vida eterna. As Escrituras, elas dão testemunho de mim. Elas mostram que eu sou o Filho enviado pelo Pai. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. E isso é uma grande verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar do Cristo, porque temos medo de sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes não queremos nos aproximar do Cristo, porque não percebemos ainda o poder da vontade humana. A vontade humana, meus irmãos, ela é capaz de fazer maravilhas. A vontade é uma alavanca da alma, principalmente quando ela é colocada perseverantemente a serviço do bem. O poder da vontade no nosso aprimoramento espiritual é fora do comum. As escolas religiosas, meus irmãos, os templos do cristianismo e até mesmo os institutos da doutrina espírita estão lotados de aprendizes que se encantam com Jesus, que reconhecem a magnificência, a grandeza do Mestre, que exaltam os poderes curativos do Criador, que são poderes divinos. Não porque o Cristo seja Deus, porque o Cristo não é Deus. Deus é Pai e Jesus é o Filho amado. Mas as pessoas muitas vezes, apesar de reconhecerem o poder de Jesus, ainda permanecem
numa vacilação cruel, hesitando na fé, titubeando na fé, e muitas vezes à sombra da desconfiança, rogando a presença curativa de Jesus, mas negando-se a seguir os seus preceitos. Quantas vezes as pessoas suspiram pela palavra do Cristo, clamam pela sua presença, mas negam a seguir a sua diretriz, a partilhar com o Cristo o testemunho do bem, na ampliação dos trabalhos iluminativos, das tarefas enobrecedoras, da atividade consciente no mundo como cidadão e também como cristão a serviço do Cristo. Nesta Semana Santa, meus irmãos, que nós vamos entrar daqui a alguns dias, nós espíritas encontramos nesta Semana Santa uma ocasião maravilhosa para reflexões profundas. E quando no Domingo de Ramos nós somos convidados a refletir sobre a chegada de Jesus em Jerusalém, nos últimos momentos de sua ação entre os homens, na sua encarnação terrestre, nós vemos que Jerusalém recebeu Jesus ornada de flores. As pessoas exaltavam Jesus segurando aquelas palmas nas mãos que representam os ramos da celebração litúrgica das religiões tradicionais. Jerusalém ornada de flores recebeu Jesus, mas Jerusalém estava iludida, porque aquela mesma multidão que aclamava Jesus, que entrava em Jerusalém, inclusive montado num jumentinho, montado num burrico, para colocar o ensinamento da humildade no coração das pessoas, Jerusalém estava ornada de flores, mas aquela multidão toda que ovacionava Jesus recusou o testemunho de edificação, o testemunho de compreensão diante da multidão sofredora e desvairada que pedia para que Jesus fosse crucificado naquela sexta-feira da mesma semana. Tem muita gente querendo ser curada pelo Cristo, muita gente querendo ouvir a pregação serena do Cristo no lago de Genezaré, mas ainda distante do trabalho no bem, ainda distante do autoconhecimento, ainda acomodada na zona de conforto da indiferença. Então, nesta noite, meus irmãos, o Cristo nos mostra que se nós formos a Ele, se nós nos esforçarmos, se nós compreendermos que cada um de nós é uma engrenagem importantíssima na máquina social do planeta Terra, esta máquina funcionará harmoniosamente bem. A máquina social da Terra passará a funcionar em harmonia, passará a funcionar em ressonância com o amor de Jesus, quando cada um de nós compreender que somos uma engrenagem importante, uma peça importante, e se cada engrenagem funcionar bem, a máquina social funcionará harmonicamente e os resultados serão pacíficos, os resultados serão esplendorosos, os resultados serão altamente compensadores e nós teremos a vida sendo valorizada, sendo enobrecida na face do planeta Terra. O apóstolo Paulo, meus irmãos, esse grande convertido de Damasco, instrumento de escol, escolhido por Jesus para a divulgação do Evangelho na face da terra, na sua primeira epístola ao povo de Corinto,
A epístola primeira aos Coríntios, porque assim era a denominação da população de Corinto, que era uma cidade portuária, no capítulo 1, aliás, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 58, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço no Cristo não é em vão. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, estando na cidade de Corinto, fundando uma igreja numa cidade difícil, numa cidade portuária. Corinto era uma cidade portuária. Lembra muito a nossa querida Santos, onde nós temos lá o nosso porto, os nossos estivadores, as pessoas trabalhando. Corinto era uma cidade difícil de ser evangelizada, por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade coalhada de transações comerciais, onde ao lado das negociações também havia muito vício, havia muita perversão, havia muita dependência de prazeres mundanos, de prazeres dissolventes da vida. Era uma população muito endurecida, mas população essa que aos poucos foi se convertendo ao cristianismo. E o apóstolo Paulo diz: firmeza e constância no trabalho do Cristo, sabendo que o vosso esforço não é em vão. O esforço de cada um de nós, meus irmãos, ele conta muito. Ele é muito importante. Muitas pessoas, a pretexto de procurar a iluminação espiritual, a pretexto de se espiritualizarem, de buscarem uma comunhão maior com Jesus, com Deus, o que essas pessoas fazem? Elas se isolam, elas se trancam nos seus aposentos domésticos, procurando orações, vigílias de adoração, para buscar um contato maior com Deus, esquecidas, meus irmãos, de que tudo que existe no universo é vida, vida santificada, vida abundante. E quem faz essa colocação que nós fizemos aqui, não somos nós, é Emmanuel, o grande benfeitor espiritual, mentor de Chico Xavier, que acompanhou Chico Xavier a vida inteira. Emmanuel, em Fonte Viva, numa mensagem chamada Firmeza e Constância, ele faz essa colocação. Quantas pessoas se isolam da sociedade a pretexto de se livrar das impurezas do mundo para buscar um contato único com Jesus. É claro que nós temos os nossos momentos de recolhimento, lógico, ninguém está dizendo que não é para fazer isso. Muitos de nós gostamos de fazer as nossas orações, de termos o nosso momento de conversa com Deus, onde nós, por alguns instantes, buscamos uma ligação mais direta com o plano espiritual. Mas nós não podemos nos isolar da sociedade. Nós não podemos nos apartar do mundo. Nós não podemos esquecer de que tudo no universo é vida. Tudo é constante criação. Tudo é constante aprimoramento. E o próprio Mestre Jesus, juntamente com o colégio apostólico, ele nos deu o exemplo de como agir. Jesus orava com os apóstolos, eles buscavam também a comunhão com Deus, principalmente no período noturno, quando após as pregações, após as tarefas que eles faziam junto da multidão necessitada, quando Jesus terminava de pregar
e eles mal tinham forças físicas para aguentar o resto do dia, até porque não tinham tempo nem para se alimentarem direito. Eles buscavam o contato com a natureza. E ali, sob aquele plenilúnio prateado, debaixo daquele zimbório vestido de azul marinho, coroado de estrelas metálicas, aspirando a brisa perfumada, ao som daquelas árvores cujas folhas farfalhavam, ali eles praticavam a meditação. Ali Jesus entrava num colóquio mais profundo com aqueles 12 corações que sorviam os ensinamentos de Jesus e oravam, buscavam a prece, praticavam o banho interior do silêncio, e ali eles recebiam aqueles fluidos enobrecedores, aquela energia santificada e pura que vinha do mais alto, que vinha do plano espiritual. E eles se fortaleciam e se tornavam prontos para novas tarefas nos dias subsequentes. Ninguém está dizendo aqui que nós não podemos praticar o silêncio e buscar a comunhão com Deus. Mas em momento nenhum, meus irmãos, o Mestre e os seus discípulos deixaram de servir, deixaram de lutar, deixaram de trabalhar, deixaram de sofrer ao impacto de testemunhos rudes, de calúnias emanadas de fariseus orgulhosos e prepotentes, de judeus invejosos que não desejavam de forma nenhuma o predomínio do Evangelho na face da terra, sob pretexto de que Jesus blasfemava, de que Jesus era um conspirador da tranquilidade humana, de que Jesus estaria pervertendo os costumes sociais e as leis de Moisés. Sim, meus irmãos, o Mestre e os discípulos suportaram sim testemunhos árduos, dificuldades tremendas para a divulgação do Evangelho, mas eles não esmoreceram, eles não desanimaram em momento nenhum, e mostraram para nós o quanto vale a pena perseverar, o quanto vale a pena sermos firmes, constantes na obra espírita do bem. Porque a obra espírita, meus irmãos, nada mais é do que a solidificação do cristianismo no mundo. A obra espírita é o assentamento da plataforma cristã na face da terra, formando homens conscientes, formando mulheres inteligentes, formando multidões renovadas e estruturando uma sociedade mentalmente enferma, inteligente, salvaguardada nos seus mais íntimos interesses, porque esta é a proposta espírita da vida, a proposta do bem, a proposta da renascença cristã na terra. E o grande Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, num belíssimo livro intitulado Jesus e Nós, ele diz: a terra, meus filhos, é a vossa morada que aguarda o vosso concurso no bem, porque vós espíritas sois os agentes da saúde, os elementos da iluminação terrena com os quais conta Jesus para este momento ímpar de transição planetária. Ainda, meus filhos, que tenham imperfeições a serem vencidas, arestas a serem limadas, não se esqueçam de que nós, os espíritos espíritas, estamos com vocês, trazendo a mensagem clarificadora do mundo maior para o mundo menor em que vocês se agitam. Mas apesar de ser um mundo menor,
É um mundo cheio de coisas lindas. É um mundo onde nós podemos perceber a sublimidade de um céu azul, os raios dourados de uma estrela de quinta grandeza que é o Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. É uma condensação de forças revitalizadoras e purificadoras, localizado a 150 milhões de quilômetros da superfície terrestre, numa distância calculada com precisão cirúrgica. Não é à toa, meus irmãos, que o Sol se situa a 150 milhões de quilômetros da face da Terra, porque se essa distância fosse encurtada, a vida na Terra seria totalmente impossível, porque todos nós seríamos imediatamente carbonizados e eliminados da face da Terra, face às temperaturas insuportáveis. Por outro lado, se a distância do Sol fosse maior do que os 150 milhões de quilômetros, a vida na Terra também seria impossível, porque tudo pereceria por falta de luz, por falta de vida, por falta de beleza, por falta de elementos naturais. Hoje, meus irmãos, a Terra se agita, a Terra geme sim as dores do parto. Como Jesus disse no discurso escatológico, ou discurso profético, o último dos sermões de Jesus, sermão profético, ele diz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muita gente. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas na face da terra, que operarão prodígios e maravilhas tais que, se possível fora, até os eleitos seriam enganados. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A caridade se esfriará em muitos corações. Nações se voltarão contra nações. Povos se voltarão contra povos. Pais se voltarão contra filhos. Filhos se voltarão contra os pais. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas haverá ainda fomes e terremotos em muitos lugares. Entretanto, isso ainda não será o fim. Isto será o começo das dores, mas após as dores virá o parto. E quando o evangelho for pregado por toda a face da terra, aí sim haverá o fim. Fim do mundo? Desaparecimento do planeta? Claro que não, lógico que não. Mas é um fim de mundo que já está acontecendo. Fim do mundo de mentira, fim do mundo de desonestidade, fim do mundo de hipocrisia, fim do mundo de ignorância, fim do mundo de suborno, fim do mundo de falsidades, fim do mundo de corrupção. É esse mundo que está se desvanecendo, é esse mundo que está se extinguindo, e o parto está acontecendo, um parto dolorido, um parto muito doloroso por conta das imperfeições de cada um de nós, mas o parto, ele gera vida. Depois do parto haverá uma nova vida, haverá o sorriso da Mãe Terra que se debruça sobre o seu filho ou a sua filha, que somos todos nós, os filhos da Terra. A humanidade em processo de aprendizado, nas duas jurisdições, encarnada e desencarnada. É verdade sim, meus irmãos, que nós não vamos conseguir solucionar todos os problemas da face da terra. Mas se nós formos firmes e constantes no trabalho do bem, nós seremos um agente do bem, onde nós estivermos, espalhando a alegria e a esperança.
É bem verdade, meus irmãos, que nós não conseguiremos de forma nenhuma suprimir o espectro da fome na face do planeta Terra. Entretanto, nós poderemos minorar as privações de algum necessitado que se apresente à nossa frente, contribuindo de forma individual para a minimização dos problemas gerais. É claro que nós não teremos a menor condição de impedir os cataclismas, esses fenômenos sismológicos que acontecem naturalmente, abalando as estruturas do planeta Terra e dizimando povos e regiões. Mas cada um de nós dispõe da ferramenta da oração, cada um de nós dispõe do poder da prece. E através da prece nós podemos mandar energias positivas para amenizar as dores dos nossos irmãos que desencarnam coletivamente diante de tragédias que assolam o planeta. É claro, meus irmãos, que nós não temos a menor condição de conter as ondas de suicídios, as ondas de atentados à vida que desnorteiam a face do planeta Terra. As ondas de desequilíbrios não desaparecerão sob a ação da nossa vontade. Entretanto, nós poderemos oferecer vibrações de carinho, vibrações de amor, vibrações de esperança na direção dos aflitos e dos sofredores daqui e do mais além. Portanto, meus irmãos, Jesus nos ensinou a não desanimar. E diante da cruz, carregando o madeiro infamante da humilhação, ele não desanimou. Muitos discípulos desanimaram, à exceção de João Evangelista, que ali estava ao lado de Maria de Nazaré, presenciando a aparente derrota de Jesus. Entretanto, o que nós aprendemos com o Espiritismo é que o madeiro infamante da agonia, a aparente derrota de Jesus na terra, foi a vitória espetacularmente enobrecedora, a grande vitória conseguida por Jesus na madrugada do domingo de Páscoa, quando numa manhã perfumada pelas essências mais suaves da natureza, no seu perispírito diáfano, brilhante, luminoso, impávido, ele aparece a Maria Madalena para proclamar a vitória da vida sobre a morte, a vitória da perseverança sobre o desânimo, a vitória da firmeza sobre a vacilação, a vitória da constância sobre a indiferença, confirmando e validando as palavras do apóstolo Paulo. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, na certeza de que todo o vosso esforço no Cristo não é em vão. Paulo de Tarso nos trouxe orientação. Paulo de Tarso venceu com Jesus. O povo de Corinto venceu com o apóstolo Paulo. E nós, a moderna Jerusalém, a Jerusalém que se liberta dia a dia de tudo que a dilacéria consome e atrapalha, a moderna Jerusalém, com a influência restauradora e enobrecedora do Espiritismo, parte para a descrucificação de Jesus, para a valorização desse planeta lindo, que tem tanta guerra, tem tanta angústia, mas também tem tanta coisa boa, tanta coisa linda sendo feita, tanta gente trabalhando no bem anonimamente, tanta gente trabalhando em silêncio, mostrando para nós a força do silêncio, o poder que o silêncio tem para reestruturar a alma das pessoas, o poder do silêncio para colocar a nossa vida em ordem,
o poder do silêncio para centuplicar as nossas forças. E foi assim, meus irmãos, que no silêncio da cruz, as últimas palavras de Jesus foram: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, crucificamos Jesus, não sabíamos o que estávamos fazendo, como crucificamos o Cristo até hoje, com as nossas atitudes impensadas e refletidas, com o nosso posicionamento egoísta, com a nossa postura materialista, avassaladora, desolando as criaturas e massacrando esperanças. Não, meus irmãos, o Espiritismo não deseja isso de nós. O Espiritismo não quer de forma nenhuma que mantenhamos a mesma indiferença, a mesma crueldade, a mesma apatia do passado. O Espiritismo nos quer de cabeça erguida, pisando o chão do mundo, mas elevando o pensamento ao Mestre Jesus. Com o pensamento elevado e com a mente ativa na tarefa do bem que temos para fazer. Tem tarefa para todos, tem degrau iluminativo para todos, tem estudo para todos. E como o Espiritismo é uma grande filosofia, uma grande religião, uma grande ciência que não se aprende brincando, mas que requer um estudo perseverante, metódico e constante, o Espiritismo hoje abre para nós infinitas possibilidades de trabalho no bem. E se nós formos firmes e constantes, nós experimentaremos a alegria do Cristo, o amor do Cristo. Deixaremos de comer o pão que o Cristo multiplicou pelo seu amor, para comer este pão renovados, para comer este pão conscientes, felizes e agradecidos, na certeza de que vale a pena viver, e vale a pena mesmo. O esforço individual de cada um, ele tem muito valor aos olhos de Jesus, ele vale muito aos olhos de Deus. O segredo das grandes tarefas da vida, das grandes realizações humanas, está nas pequeninas coisas, no esforço de cada um. A tempestade surge da gotícula de água. A avalanche acontece no deslocamento de pequenas partículas. A pandemia surge num vírus, numa partícula aparentemente infinitesimal, invisível aos nossos olhos, que vence toda a imunização orgânica. Meus irmãos queridos, o sofrimento, quando ele é abraçado pelo trabalho constante do carinho, o sofrimento tem vontade de desaparecer. A chuva cinzenta, quando ela sofre a aproximação de um raio solar, ela se transforma num espetáculo lindo de luzes. A dor, quando abraçada pela esperança, ela tende a desaparecer. A raiva tem vontade de ir embora quando ela é abraçada pela ternura, pela bem-querença. E o escuro, meus irmãos, a maior escuridão do mundo é derrotada pela chama de um palito de fósforo. O sofrimento, a dor, a raiva, a escuridão são temporários, eles desaparecem. Mas a firmeza e a constância no trabalho do bem são eternos, permanecem para sempre, porque a firmeza e a constância vão convergir para o amor de Jesus, que não termina jamais. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Um grande abraço a todos, uma chuva de coisa boa, uma montanha de felicidade para todos os que fizeram a caridade de nos assistir. Tudo de bom e que Jesus continue
abrindo as comportas das nossas mentes e dos nossos corações, a fim de que sejamos cada vez mais receptivos às bênçãos de Deus. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.